do Bruno Rodrigues. Aí a culpa agora tudo é do árbitro também? Pois é. Me ajuda aí. Muito bem. Vamos então agora para a nossa polêmica caseira. Clássico decisivo do Campeonato Feminino de Futebol e teve esse lance polêmico aí para começar, Nadine. Um pênalti. Aqui a gente pode falar, né, que é a culpa do árbitro. Não culpa do árbitro, mas ele cometeu alguns erros. Na minha opinião, esse lance foi pênalti. A jogadora do Cruzeiro não toca na bola, ela simplesmente vai na perna do adversário. O árbitro estava bem próximo do lance, faz o gestual de que não foi falta, né? Ele não faz o gestual que tocou na bola, mas ele faz o gestual de que nada aconteceu. Na minha opinião, o pênalti deveria ter sido marcado. E eu quero chamar a atenção para esse lance também, porque alguns cruzeirenses, talvez mais fundamentalistas, mais radicais, vieram nas minhas redes sociais falar assim: você não é cruzeirense, falando que foi pênalti para o Atlético. Irmão, se é contra o Cruzeiro e não marca esse pênalti, eu fico maluco e surtado. E daqui a pouco quero que a Nadine comente também sobre esse árbitro que deu 2 cartões amarelos para a mesma jogadora, no caso do Atlético, e não a expulsou, Nadine. Ô, Léo, eu acho que a final do Campeonato Mineiro de Futebol Feminino, você tem que colocar árbitro considerado de elite na federação. E pro VAR também, ué. Mesmo que merecem. mesmo que eles também cometam erros, que a gente tenha esse debate em várias atuações deles, mas você tem que colocar um árbitro que você considera top 1 no estado, top 2 no estado. O que esse árbitro fez com o Atlético na final do Campeonato Mineiro de Futebol Feminino tirou, talvez, a chance do Galo empatar ali e levar para uma disputa de pênalti. Ô, Nadine, você sabe da história do Dadá Maravilha, que foi expulso e voltou com a camisa com o número diferente e jogou quase o segundo tempo inteiro? Se fosse com esse ato aí, ele jogava. A gente vai colocar a súmula. De fato, um árbitro que não teve apenas um erro, né? Cometeu alguns erros nesse jogo e eu concordo que precisaríamos de um árbitro mais experiente para apitar. Não só falar em relação a esse erro numa final do campeonato, não poderia cometer esse erro em nenhum jogo do campeonato. Mas uma final realmente é algo que chamou muita atenção, principalmente esse lance que a gente vai passar agora dos cartões amarelos. Pois é, a gente tem aí o print da súmula, infelizmente as imagens não foram cedidas para o Antônio Esporte, será por quê, Toledinho? Mas enfim, o árbitro Richard Michel Lara Arruda, da categoria branco, aos 2 minutos do segundo tempo, a Dayana, da equipe do Atlético, deveria receber o cartão amarelo por impedir um ataque promissor. Entretanto, a atleta número 6, Catiola Cauarana, na equipe do Atlético, estava próximo do lance. Como eu fiquei confuso pelo momento do jogo, não anotei para quem foi o cartão. Aí a jogadora atuou com 2 cartões amarelos. Nadine. Eu acho que fica até com vergonha de ler uma súmula como essa. Ele falar. Primeiro que ele, nesse lance, ele tinha marcado o pênalti e o assistente ajudou dizendo que tinha sido fora da área, né? O lance que ele mostrou o cartão amarelo. Por isso que talvez ele diga, fiquei confuso porque teve que mudar a sua decisão final. Porém, a equipe inteira de arbitragem anota no seu cartão o número da jogadora que recebeu o cartão amarelo. Então, isso não é uma desculpa, porque o assistente tem que anotar, o quarto árbitro tem que anotar, mesmo que o árbitro é algo que ele não confiou na sua equipe de arbitragem, porque ele relata na súmula que a assistente e a quarta árbitra falaram para ele que a menina já tinha cartão amarelo, mas ele, por não ter anotado, ele foi somente, na sua opinião, e não acabou expulsando a jogadora. Eu acho que é um erro que realmente não tem como justificar, isso não pode acontecer, com certeza esse árbitro talvez seja punido, mas é algo que chama a atenção pelo fato de ele relatar que realmente alguém da equipe de arbitragem tentou alertá-lo, mas mesmo assim ele manteve a sua decisão. Ele falou que teria anotado o cartão para a camisa 6 ao invés de anotar para a camisa 8. Só que o cartão para a camisa 6 também não consta na súmula, como postou aqui muito bem a Natália Andrade, que cobre futebol feminino. É uma série de erros que mostram que, para mim, o maior erro foi ter realmente escalado ele e, repito, não o top 1 da Federação Mineira. E no final da súmula ele escreve assim, olha, não ocorreu, mais ou menos isso, não é exatamente essas palavras, né? Que ele pede desculpa pelo equívoco e fala que não alterou o resultado do jogo por causa disso. Teve um pênalti pro Atlético no último minuto. Se o Atlético está jogando com uma jogadora a menos, claro, a Tati Amaro pegou esse pênalti, o Cruzeiro se tornou campeão esse lance do pênalti, ou o Atlético ia ficar retrancado. Por muito pouco, senhor árbitro, por muito pouco você não prejudicou o Cruzeiro nessa situação. Você prejudicou os 2 times, mas por muito pouco o Cruzeiro não sai mais prejudicado nessa parada. Não, o Galo foi muito prejudicado. Foi sim. Esse lance a Nadine também pode analisar. Não. Eu acho... Cadê o lance, gente? Tá meio confuso, né? Aí, ó. Eu acho que foi pênalti. E você, Nadine? Foi pênalti.
Foi pênalti. Esse foi bem marcado, né? Diz que o árbitro no final ele colocou na súmula assim, fui mal. Peço para sair, né? Vou ficar no cantinho do pensamento. O senhor Richard pode causar uma questão agora de que o Fael, né, estava um tempo sem reclamar da classe da Nadine e agora o Richard fez com que ele se abalasse. Mas a sua relação com a Nadine continua bem e a gente pode se despedir dela nós carinhosamente. concordamos, né? A gente concordou, Léo, mas a arbitragem da Federação Mineira talvez tenha recebido um volume menor de críticas com o VAR, mas eu bato muito na tecla. Se a arbitragem brasileira é pobre, a arbitragem mineira é miserável. Eita, E quando é que o Fael paga essa aposta aí? essa aqui do feminino? É. Ué. Léo, a gente teve... A minha vamos pergunta despedir é simples. A gente teve aposta na bancada? Vamos despedir primeiro da Você Nadine. tem. Ela não precisa arbitrar essa situação de aposta. Só faltava essa, né, Nadine? Esse conflito aí na mesa eu deixo para você, Léo. Tá bom, então. Grande beijo. Até semana que vem. Obrigado por tudo. Beijo. Valeu, Nadine.